Bom, bacana. Acho que já dá, já estamos com umas 30 pessoas aí, acho que já dá para começar, né? Bom, boa tarde, pessoal. Agradeço a presença de todos. Sou Gustavo Brigato, sou fundador e editor do startups.com.br, que é uma iniciativa nova que eu fundei há cerca de 2 meses, voltada a cobrir esse mundo das startups e do venture capital. Desculpa. Agradeço muito a presença de vocês. Agradeço muito a presença de vocês aí. Eita! Sexta-feira, meio da tarde, mas eu acho que o assunto é bastante relevante, bastante importante aí para a gente abordar. Queria agradecer também muito, lógico, ao Júlio Vasconcelos e ao Paulo Veras por aceitarem o meu convite. Obrigado, Júlio. Obrigado, Paulo. Acho que mais para compartilhar do que esses dois aqui é difícil. No empreendedorismo brasileiro, né? Eu estava brincando com o Paulo. As pessoas falam que ele fez um unicórnio em 5 anos ali com a 99, mas na verdade ele demorou quase 20 anos para conseguir fazer um unicórnio, né? Começou, nem existia unicórnio ainda. E o Júlio, que com o Peixe Urbano depois virou, e depois aí fez o Canary, e agora com o Atlântico, que tem estimulado muitos empreendedores, hein, muitas novidades no mercado, né? Bom, queria começar colocando já direto a pergunta do webinar, né, da live. Por que as startups falham? O que acontece para uma startup falhar? Eu vou começar aí, Paulo, depois eu passo para você, que eu sei que você tem uma lista mais extensa do que a minha. Mas obrigado, Gustavo, pelo convite. É sempre bom poder falar aí de tudo que a gente errou no passado para minimamente ajudar os outros a não cometerem os mesmos erros, né? Uhum. Acho que alguém uma vez me contou que as startups não morrem de sede, né? Elas se afogam, que acho que é uma boa forma de você falar que falta de foco é uma das coisas que mais prejudicam pequenas empresas em crescimento. Então, assim, o que eu vejo são empresas tentando fazer muita coisa ao mesmo tempo e por questão de tentar fazer demais, você acaba não fazendo nada bem, né? E eu acho que, principalmente empresas, assim, muito nesse estágio inicial de crescimento, eu acho que, assim, é essencial você escolher uma coisa que realmente você quer se focar e você quer ser o melhor do mundo em fazer aquela coisa e dedicar toda a sua atenção, todos os seus recursos, todo o seu esforço para ganhar e, de fato, se tornar a melhor empresa, a melhor equipe que consegue fazer aquela coisa que vai gerar aquela vantagem competitiva no longo prazo. E qualquer outra coisa que você faz que te distrai desse foco e desse objetivo único prejudica a sua chance de sucesso. Então, assim, realmente eu acredito que a principal razão que você vê startups que ou fracassam ou não realizam todo o potencial delas é de tentar fazer muita coisa e, por isso, acabar não fazendo nada bem. E para você, Paulo? Eu acho que é um ótimo ponto, eu concordo. Realmente, a startup que desfoca não consegue crescer. Mas eu acho que primeiro precisa lembrar, em termos de contexto, que a grande maioria das startups falham, né? As que não falham são a minoria. Exato, então... exatamente. Eu até tinha pensado, depois eu pensei nisso, que o título do webinar devia ser o contrário, né? Porque as startups dão certo, né? Porque a maioria não dá certo, né? A regra é falhar, né? Então, exatamente, a regra é falhar, a exceção é dar certo. Acho que tem aqui, a gente vai discutir, acho que é uma conversa super rica, porque em geral é um tema pouco abordado, mas é muito melhor se aprender com erros dos outros do que você destruir a sua própria empresa. Então, acho que essa é uma virtude que a gente precisa ter. Aprendi muito, né? Competi com o Júlio na época das compras coletivas, a gente aprendeu muita coisa com eles, aprendi na jornada da 99, aprendi muita coisa com a EasyTaxi, aprendi muita coisa com a Uber, então aprender com os erros dos concorrentes te ajuda a fazer melhor também, e obviamente você faz a sua parcela de erros. Então o Júlio até brincou que a minha lista é mais extensa, porque eu já tinha anotado aqui 12 motivos que levam a startup a falhar. Acaba que, no final das contas, eles desembocam que a empresa fica sem caixa para honrar os próprios compromissos, né? Então, no final das contas, você tem um monte de fatores que podem levar ali, que eu acho que a gente vai explorar nesse papo, mas a empresa chega numa situação onde o caixa está acabando e ela acaba ficando sem muitas opções. Então eu acho que
muito empreendedor tem pouca gestão financeira no começo, olha pouco caixa, e aí quando percebe que o buraco está grande, já talvez é tarde demais para consertar. Então, tem que misturar um pouco essa gestão agressiva, crescimento, essa agenda de acelerar, com também uma gestão um pouco mais na ponta do lápis, entender quanto que você tem para gastar, como é que funciona, quanto você pode investir. Então, acho que tem muita startup que falha por não fazer esse cuidado aí com caixa. E aí, assim, no fundo, como a gente falou, a maior parte das startups falha, dá muita dó quando falha por erros próprios que poderiam ser evitados, né? Tem um monte de risco que faz sentido tomar, e aí se der errado, ok, foi o risco bom de tomar, e pode dar errado mesmo assim, mas dá dó quando você está num bom projeto, tem um bom potencial, mas por erros internos, falta de experiência, etc., você põe tudo a perder. Eu acho que esses erros são os que acabam doendo mais para qualquer empreendedor. Você falando questão de dinheiro, né? Por exemplo, você vê startups com muito funding, com muito aproveitando, por exemplo, vou colocar Green e Yellow, né? Que se juntaram e formaram a Grow. Tinham funding, era um mercado complicado, obviamente, mas tiveram problemas internos ali, né? Então, como é que você equilibra isso também? Você tem dinheiro, você tem um mercado que é difícil, mas como é que você equilibra essa coisa interna? Como é que você faz isso para não deixar o dinheiro também deixar você descuidado, né? Vou gastar, tem dinheiro, sempre vai ter dinheiro, isso aqui é um negócio que precisa, é até uma desculpa, né? Isso aqui sempre vai precisar de dinheiro, então posso queimar à toa. Como que você faz, como que faz isso? Como que não se inebriar, vamos dizer assim? Eu acho que o dinheiro, a palavra que você estava buscando ali eu acho que era preguiçoso, né? Acho que muito dinheiro te torna preguiçoso porque você não tem senso de urgência, né? Então, assim, voltando até o ponto do Paulo, de que muitas empresas fracassam porque acaba o caixa, eu também acho que tem algumas empresas que fracassam ou morrem porque acaba a energia, né? Assim, acaba o interesse das pessoas, acaba a paciência das pessoas. E isso a passar do tempo, você tentando resolver um problema que você não consegue resolver, eu acho que não tem equipe que fica motivada para sempre, né? Para ficar tentando bater a cabeça na parede, tentando resolver um problema. Então, acho que assim, esse é um fator importante, né? E eu acho que a falta de dinheiro, muitas vezes, ela torna a equipe muito mais eficiente, muito mais focada, muito mais... eu acho que assim, determinada em ser bem-sucedida, né? Porque você está sempre ali na borda da morte, né? Então, você pensar que, se eu não consigo resolver esse problema amanhã, eu vou morrer, acho que é um incentivo muito forte também de você conseguir ser bem inovador e criativo e de fato, ralar ali para você conseguir resolver aqueles problemas. Então, acho que excesso de dinheiro acho que torna as empresas preguiçosas, acho que tira esse senso de urgência e muitas vezes faz com que elas não busquem as melhores soluções ou soluções mais criativas que podem ser aquelas que no longo prazo, de fato, diferenciam quem vai ganhar e quem vai perder. O Paulo até abre o livro dele com essa, fazendo já o jabá do livro aí, né, Paulo? Até abre o livro contando esse momento, né? Daquele momento que você chegou e viu que não tinha mais dinheiro, não tinha mais como tocar o negócio, né? É verdade, mas até voltando no ponto do Júlio, concordando com ele, se a gente tivesse começado com muito dinheiro na 99, na hora que acabou o dinheiro ia todo mundo embora. Como a gente começou sem dinheiro, a gente gerou uma resiliência diferente, gerou uma cultura mais forte, um senso de grupo, de pertencimento. Legal. Então, eu acho que realmente o desafio, na época, quando tinha muito menos capital disponível para empreendedores, era como é que você consegue fazer alguma coisa com tão pouco dinheiro. Agora, tem muito empreendedor com o desafio oposto. Já começa a startup com 5 milhões de dólares, 10 milhões de dólares na conta. E aí, como é que você gerencia para as pessoas terem essa disciplina, para terem ainda essa cultura de pertencimento? Porque a gente tem um termo em inglês que é scrappy, né? Você faz muito com pouco, você corre atrás. E quando você tem muito dinheiro no banco, é difícil você se comportar dessa forma. Mas ela é importante, porque ela te dá aprendizado, te dá proximidade com o cliente. A empresa que já começa com muito dinheiro, já começa com toda uma hierarquia, já está contratando diretor, não sei o quê. E é legal você começar com um timezinho core
que não veio pelo dinheiro, que ele veio para construir aquilo com você. Então, acho que tudo tem o lado A e o lado B, né? Mas você gerir esse limiar de quanto dinheiro eu preciso para a etapa que eu estou, ele é muito importante. Acho que o excesso ou a falta geram problemas grandes. O Kasparov, no livro dele de 2017, que fala dos 20 anos da fatídica partida com o Deep Blue, ele fala por que os russos eram tão bons programadores, porque eles tinham um tempo limitado para usar computadores, e eles ficavam fazendo ali no guardanapo no papel ali, né? Ficavam fazendo código no papel, porque no momento que ele tinha 5 minutos ali para usar o computador na universidade, ele tinha que fazer, o código tinha que estar perfeito. Então, o cara é exatamente isso. Ele tinha excesso, ele tinha a escassez de recurso, então ele se dedicava na programação, na arte ali de fazer, e fazia programas muito bons em pouco tempo, né? Então, essa questão de escassez é importante. Eu acho que é um assunto interessante. Eu até vou jogar a pergunta aí de volta para o Paulo, mas eu acho que assim, você tem hoje também uma realidade, acho que do mercado de investimento, que acho que diferentes investidores esperam ter fatias específicas de participação em diferentes estágios, né? Então, você pensa aí o cara que faz o cheque de seed stage, assim, eu vejo isso lá na Canary. A gente busca de ter uns 15% de participação, vamos dizer que é 10 a 20 ali, né? Você pega o Série A, o investidor busca ter 20 a 25%, e por aí vai, né? Então, você acaba tendo uma situação meio estranha, que você quase que sabe quanto que você, como empreendedor, vai se diluir naquela rodada. Então, vamos pegar um Série A. Vamos dizer que eu sei que eu vou me diluir 20%. E eu posso escolher a opção A, que eu vou captar 5 milhões de dólares, ou posso captar a opção B, que eu vou captar 20 milhões de dólares. Então, até é uma decisão muito complicada, né? Porque por que eu vou dar 20% da minha empresa por muito menos dinheiro? Assim, não é racional, né? Mas você, ao mesmo tempo, captar muito mais dinheiro, você começa a gerar esses problemas na cultura e no incentivo. Então, até curioso, Paulo, o que você acha de... Quer dizer, o que você aconselha um fundador quando ele se encontra numa situação como essa? Ótimo ponto. Eu sempre aconselho a tentar procurar o melhor sócio para ajudar a crescer o negócio. Acho que os exemplos, talvez é um pouco extremo eu pegar a mesma fatia por 5 milhões de dólares ou de 20, mas eu já peguei e aconselhei muito empreendedor a pegar alguém que te avaliou abaixo, mas que vai te acrescentar mais, que está mais alinhado com o teu plano, que pode te trazer mais insights. Então, eu acho que isso acaba valendo mais do que o valuation. E também acaba tendo um problema, se você pega um valuation muito inflado e o mercado muda um pouco, você não consegue fazer o catch-up, né? Você ficou fora do parâmetro. E aí você fica numa situação muito delicada de eventualmente ter que levantar mais dinheiro, só que ninguém quer pagar o que você achava que valia na rodada anterior. Então, tem que ser racional, tem que ter o pé no chão. É óbvio que é difícil de fazer valuation, né, para empresa de alto crescimento, startup, porque o valor quase todo do negócio está no futuro, não está no presente. Então, ele envolve muita hipótese, né? Óbvio que você tem que aí apostar na capacidade de execução do time e tal, mas eu acho que o importante, pensando aí, se você tiver a competência, a sorte de ter várias possibilidades, tenta escolher o sócio certo. Acho que muito empreendedor de primeira viagem tenta eu vou pegar quem pagar mais. E isso, em geral, não é o melhor driver para a decisão. Ô, Júlio, deixa eu fazer uma provocação para você. Você está nessa ponta aí de assinar os cheques, né? Você não é o causador do problema? Eu adorei a resposta do Paulo, que assim, aceite menos dinheiro por maior participação. Então, assim, para mim, eu achei uma boa solução ali para o problema. Mas assim, eu já tive do outro lado. Assim, depois do Peixe Urbano, eu voltei para São Francisco e montei uma empresa chamada Prefer. Não vou entrar muito no detalhe da empresa, mas a gente estava tentando resolver um problema muito específico e muito difícil, vamos dizer, tanto do lado técnico quanto de produto. E a gente já tinha decidido quem ia liderar o nosso Série A, já tinha combinado. E a conversa foi muito assim, a gente quer ter 20% da empresa. Quanto você precisa de dinheiro? E era assim, tipo, não um cheque em branco, né? Porque eu não podia inventar qualquer coisa. Mas assim, eu podia ter falado um número de 5 milhões acho que até 15, 20 até. A gente acabou captando 10, que era muito mais do que a gente precisava. Tanto que a gente tocou a empresa por mais de 3 anos, não conseguiu resolver aquele problema,
voltando até no meu ponto inicial, as pessoas meio que acabou a paciência e energia das pessoas ficar meio que batendo a cabeça contra a parede. A gente ainda tinha metade do dinheiro no banco, então assim, uma empresa que não acabou o dinheiro e tinha mais assim 3 ou 4 anos de vida com base no caixa, a gente acabou devolvendo o dinheiro. Mas assim, eu me senti numa situação muito complicada, assim, de, pô, eu não posso captar menos, porque vai que a gente precisa de mais dinheiro para alguma coisa, para escalar o que for. Mas eu também sei qual que é o custo do ponto de vista de cultura e disciplina que você ter capital demais traz. Eu tentei, acho que, navegar um pouco, como o Paulo falou, de tentar encontrar meio que um meio termo, mas nunca é perfeito. Assim, eu com certeza assim, tive várias situações onde assim, eu colocava uma meta, um prazo assim, super apertado para o pessoal correr atrás, e todo mundo falava, mas por que tem que ser esse prazo? Assim, qual que é a pressa? Está acabando dinheiro? Assim, o que vai acontecer? E não tem uma resposta assim, racional que você vai falar, que a pessoa fala, não, tá bom, faz sentido eu trabalhar 7 dias por semana, 16 horas por dia, né? Assim, não existe esse senso de urgência. E eu acho que isso gera uma certa preguiça na empresa. E eu não, assim, perguntei a pergunta até porque eu não tenho uma solução, mas eu acho que é sempre um dilema. Não, mas acho que um dilema também. O que vocês recomendam? Capta sempre o máximo possível ou capta a metade do que você acha que é necessário para te dar esse senso de qual que seria a resposta, então? Eu acho que se você consegue diluir menos e captar menos, é uma boa solução para isso, né? Assim, acho que você tem que pensar, de fato, quanto dinheiro que eu preciso para chegar nesse próximo patamar de empresa e tração. E lembrando que as coisas nunca vão como você imagina, né? Então, você acha que vai demorar um ano para você chegar em R$1 milhão, provavelmente vai demorar 2 anos para chegar em 500 mil. Então, assim, tem que ter uma certa gordura ali. Mas se você conseguir minimizar a diluição naquele momento com o capital que você precisa e aquela gordura, acho que é a melhor solução. Mas acho que, voltando ao ponto do Paulo, assim, a questão de você escolher quem é o melhor parceiro que eu posso ter aqui como investidor. Eu acho que, assim, infelizmente, acho que boa parte dos melhores fundos, eles não querem participar por uma pouca participação. Não faz sentido do ponto de vista do recurso mais escasso deles, que não é o capital, é o tempo deles. Então, se eles não vão ter aquela participação, eles não vão participar. Então, você não vai conseguir trazer eles para dentro. E aí você volta naquele loop ali recursivo de, pô, então vou ter que captar um pouco mais do que necessário. Paulo, desculpa, você ia falar? Não, eu acho que tem que ter o empreendedor tem que fazer uma gestão, né, do cap table ao longo do caminho. Então, quanto ele vai pôr de dinheiro, quanto ele se dilui, e é uma coisa delicada, porque não está tudo no controle dele, muda com os ventos, muda conforme o mercado está mais animado ou mais desanimado com aquele modelo que ele está. Então, eu acho que o mais importante, na minha visão, é tentar não se deslumbrar quando o vento está a favor e também não se desesperar tanto quanto o vento está contra, e tentar manter uma calma e sempre ter vários planos, né? Ter plano de backup, se não funcionar esse plano e tal. Porque eu acho que se você só tem um plano, né? Quem só tem uma opção não tem opção. Então, testar algumas outras hipóteses e tal. Mas eu acho legal o que o Júlio falou, por exemplo. Quantos empreendedores não pisariam ali no acelerador e falam assim, pô, o dinheiro já está aqui dentro, torra tudo. Sim, e tanto faz. Tudo. Então, ter essa responsabilidade com o dinheiro que está no caixa, eu acho fundamental, não interessa quanto ele seja, pode ser 2 centavos que você aportou do teu bolso, pode ser o que for, e aí você toma decisões mais baseadas no plano do empreendedor por longo prazo. Eu acredito profundamente que o driver da estratégia de execução tem que ser o empreendedor. Ele tem que arrumar fundos que sejam bons parceiros para essa jornada. E eu vejo muito empreendedor errar porque ele quer... Um monte de gente me manda um pitch deck e fala assim, você acha que isso aqui tá bom para o fundo? A pergunta que eu devolvo para todos eles é, isso aqui tá bom para você? Isso é o que você quer fazer? Porque o pessoal gosta muito de falar assim, então eu vou fazer aquela curva lá exponencial do Excel, etc. Põe isso no business plan. Stick ali para mostrar e aí eu pergunto para eles, esse é o teu plano? Isso é o que realmente você acredita que você vai executar se você tiver esse cheque? Eu falo, não, então não faz esse plano, porque você vai ser cobrado por esse plano. Então, eu acho que o importante é o empreendedor fazer essa gestão da vida da empresa, de quem ele põe para dentro como sócio, quanto que ele está disposto a se diluir, que ainda fica motivado, quanto de dinheiro ele precisa para não ficar para trás. Não tem uma fórmula pronta, mas por isso que eu sempre dou uma preferência pelo perfil e a qualidade do sócio que eu trago para dentro, do que um detalhe ou outro do term sheet. Em geral, quem tem mais opções consegue negociar melhor, mas se tiver a sorte de ter essa situação, posso escolher um,
em geral, é uma melhor decisão escolher quem vai ser o melhor sócio do que quem te deu uma ou outra condição um pouquinho melhor. Condição um pouquinho melhor, né? E eu acho que esse ponto do Paulo de assim, quem é o melhor sócio, juntando um pouco isso com o que você falou no começo, Gustavo, de que a maior parte das empresas não dá certo, acho que você, como empreendedor, tem que pensar você tem que pensar como o resultado da sua empresa sendo muito binário. Ou ela vai dar certo e vai sobreviver, ou ela vai morrer. E você tem que aumentar, você tem que fazer tudo para aumentar a probabilidade dela dar certo. Se ela dá certo, aí como uma pergunta de segunda ordem é quanto que eu tenho, qual que é o valor, não sei o quê. Porque se ela não dá certo, nada mais importa, né? Não importa se você tinha 60%, 50%, 40%. Então, se você realmente tem que fazer tudo dentro do seu controle, acho que quanto mais cedo na sua vida, acho que mais impacto tem os seus sócios, quem você contrata, aquelas suas decisões, para você maximizar a probabilidade de sucesso. E uma vez que você teve sucesso, aí você começa a maximizar as probabilidades de outros atributos ali da empresa. Deixa eu só fazer um housekeeping, uma coisa que eu acabei não falando no começo, mas tá aberto aqui para quem quiser colocar questões, quiser fazer alguma ponderação para a gente colocar na conversa. Tem bastante interação aqui, mas quem quiser colocar uma pergunta já diretamente para os dois, pode colocar aí no chat. A gente tenta fazer aqui, eu tento colocar aqui no meio, ou depois a gente vê, dependendo do fluxo, a gente termina, no fim a gente faz um tempinho de perguntas e respostas e tal para interação. Mas só para deixar essa porta aberta. Uma coisa que eu queria perguntar para vocês é quais principais erros de vocês, assim, que vocês enxergam, principais erros que vocês cometeram, seja na condição da 99, lá atrás na Tesla, Paulo, ou na Prefer, ou no Peixe Urbano, Júlio, qual que é aquele erro do coração, assim, que vocês mais gostam? Deixar o Paulo aí primeiro aí. Bom, eu fiz 6 startups, né? Então tô bem calejado. Acho que a 99 foi ainda bem que eu errei menos. E você tem muito pouca margem de erro para fazer o negócio dar muito certo, né? Por isso que a gente falou que todos os odds estão contra você, né? Tá tudo, qualquer escorregada que você der é muito fácil de você ir à lona. Então, eu acho que no começo eu pegava muito pouca referência, por isso que hoje eu valorizo tanto essa questão de mentoria, de ter um bom fundo que te ajuda, de estar olhando outros empreendedores, conversando. Achava que fazia boa gestão de pessoas e era desastroso. Depois fui aprender a fazer isso só na Endeavor, 10 anos depois. Então, por exemplo, quando eu dava feedback para as pessoas, eu tinha medo de melindrar a pessoa e de desmotivar ela. E às vezes tinha uma coisa que era muito ruim que ela estava fazendo e eu tentava adorar tanto a pílula que ela não entendia o feedback e achava que estava tudo ótimo. Achava que o feedback era um momento de você engajar a pessoa. E o feedback não é esse momento. O feedback é o momento de você dar o feedback real para a pessoa. Então, são erros que você vai aprendendo ao longo do tempo. Acho que um erro que eu aprendi, 2 erros grandes em compra coletiva na época do Imperdível. Eu acho que um foi que a gente queria ter a plataforma toda muito redondinha para botar no ar. E acho que nesse sentido, isso foi um dos aprendizados com o Júlio. Ele botou a página no ar e não estava com todo o back-office pronto, etc. Ele falou, pô, tem um monte de gente querendo vir, já põe para rodar. No começo, a gente se vira. Se entrar gente para comprar, a gente se vira para entregar. E eu acho que isso é um aprendizado importante também. Tem muito empreendedor que você tenta fazer todo o sistema, todo o back-office, tudo ligado, automatizado, etc., para começar a operar. Aí você já gastou uma fortuna e perdeu 6 meses. Então, você perdeu o time to market, porque você quis construir muito mais do que precisava para aquele momento que você estava. Então, acho que esse foi um erro importante. E outro também, ainda no Imperdível, né, na parte de compras coletivas, acho que no começo, as empresas todas cresceram muito rápido. Né? Pouco tempo depois, tinha 2.000 empresas fazendo o mesmo mercado e o mercado todo acabou não funcionando. Eu acho que ali a gente errou por uma coisa muito simples de ter observado, mas não estava olhando para isso. A gente crescia muito em receita, mas a recorrência era baixa. Então a gente estava imaginando que a gente estava fazendo um trabalho super legal, mas no fundo a gente estava surfando uma onda gigantesca e um monte de gente entrando, e se as pessoas não tivessem muito satisfeitas com o que a gente estava oferecendo, elas não iam voltar para comprar de novo. Só que isso só ia aparecer meses depois. Então, lá na tinha frente, momentos onde a gente podia já perceber sinais de que não estava saudável, mas a gente estava olhando outro sinal, o sinal errado, que era a receita. A receita estava explodindo, a gente estava indo super bem, mas a experiência do usuário não estava boa. Então,
focar nas coisas certas, nas coisas que são relevantes para construir valor é importante, e às vezes é fácil desviar, achar que é uma outra coisa. Então, isso é um aprendizado importante ali também. Mas como você descobre qual que é a coisa certa? Qual que é o indicador? Que se você olhando para trás, a gente estava olhando para o indicador errado. Como que ali no momento você acha o indicador certo? Eu acho que você tem que estar muito perto do teu cliente. E assim, a gente já tinha muito relato de a pessoa não foi bem atendida. Eu lembro, chegava lá para comprar o temaki, aí o pessoal falava, solta o cone da promoção. Aí o pessoal mandava para a gente, falava assim, o peixe, você chegava, é do peixe, do peixe urbano tinha, é do peixe, não sei o quê, tipo, isso aqui é menos, né? Mas sim, só para responder a tua pergunta de forma objetiva, eu acho que você tem que entender o que são os drivers de valor de verdade. São diferentes para cada negócio, mas em geral envolvem fidelização, recorrência, porque você pode fazer um monte de pesquisa, tem um monte de gente que pesquisa um monte de coisa. A melhor pesquisa é a carteira do teu consumidor. Ele está disposto a pagar pelo que você está oferecendo? Ele volta? Eu acho que isso é uma coisa meio que universal. Assim. Tem coisas que têm ciclo mais longo, coisas que têm ciclo mais curto. Mas você tem algumas formas de olhar com muita objetividade, você está construindo valor. No caso da 99, a gente não fez um centavo no primeiro ano e meio de vida. A gente não cobrava por nada. Mas a gente monitorava quantos motoristas estão na plataforma, quantos passageiros, quantas corridas a gente está fechando por dia. E a gente via ali que tinha um crescimento semana sobre semana de 5%. Então, a gente sabia que aquele dinheiro estava circulando e no dia que a gente lançasse o meio de pagamento, capturasse um pedaço desse valor, a gente ia conseguir ter receita. Mas então a gente tinha drivers de geração de valor muito claros. Está funcionando para as pessoas? Cada passageiro usa mais a 99, ele vai aumentando a frequência de uso. O motorista fica com a app ligado o tempo inteiro, ele aceita as corridas que a gente manda para ele. Então, eu acho que cada negócio tem uma dinâmica, mas você tem que entender quais são os drivers de valor que tem no negócio que você está e monitorar eles muito perto. Se você escolher os errados, você acaba desviando o foco e aí você não percebe que o teu negócio principal está desandando. Júlio? Acho que concordo 100%. Eu até acho que tem uma outra questão, acho que assim, com certeza, e eu acho até que tem essa questão da, assim, a gente pensava muito isso na Prefer, no Peixe Urbano antes, a gente também tinha uma coisa parecida, que é assim, qual que é aquela uma métrica, né, tipo assim, volta ao negócio do foco, né, assim, qual que é o número único que você tem que ficar de olho, e se esse número estiver melhorando, as coisas vão dar certo. Eu acho que quase todos os negócios têm um número como esse, assim, um indicador único que se ele melhora semana após semana, você vai ganhar. Então, acho que ter esse conhecimento do business e como que as partes se integram e como que isso gera uma vantagem competitiva ao longo do tempo é essencial e acho que não ter muito um atalho, acho que é muito mais o conhecimento do negócio uma vez que você está lá dentro e você consegue imaginar, se esse número continua crescendo nos próximos 3 anos, vai levar a minha liderança no mercado e um business rentável, e esse que geralmente é o número, isso ajuda muito com o foco. Eu acho que no caso, tanto lá da época de compras coletivas, quanto também do modelo de ride-hailing, né, de táxi, depois de ride-sharing, eu acho que também tinha uma outra dinâmica, que era a dinâmica da competição, né? Porque assim, a forma que talvez eu e o Paulo, a gente talvez teria montado o Imperdível Peixe Urbano num mundo onde não tem nenhuma concorrência, provavelmente seria muito diferente em um mundo onde você tem muita concorrência e onde você ser o maior tem uma vantagem crescente, né? Cada vez, quanto maior você fica, maior é a sua vantagem quanto os menores. Eu acho que em ride-hailing é a mesma coisa. Porque aí você tem que tomar uma decisão que você sabe que não somente é a melhor decisão para o negócio, num vácuo, mas é a melhor decisão do negócio dada aquela situação competitiva, né? É igual aquele negócio de economia, né? Do dilema do prisioneiro, né? Que a solução ótima não é a melhor solução para o mundo, né? A melhor solução para você. Então, acho que assim, no caso de compra coletiva, era de fato crescer o mais rápido possível. E assim, acho que por isso que a gente tomava decisões, como o Paulo falou, que o negócio está a 20% de finalizado, vamos lançar e depois a gente resolve. E vamos crescendo, vamos escalando, porque quanto maior você está, maior vai ser a vantagem. Mas eu acho que assim, no Peixe Urbano, acho que, voltando à minha principal lição, acho que um dos principais erros que a gente cometeu foi essa questão de falta de foco, né? Tá. A gente, depois de 1 ano de empresa, a gente tinha lançado na América Latina,
né? Então, assim, a gente eventualmente chegou em 6 países na América Latina, né? A gente tinha 1.200 colaboradores, desses uns 600 quase eram fora do Brasil. Em um ano. Assim, um ano depois a gente lançou a Argentina, que foi o primeiro país, e enfim, aí continuou crescendo para fora do Brasil. Então, assim, acho que essa questão de falta de foco regional, né, ou geográfico, já é um erro gigante, porque assim, a complexidade que você tem quando você vai para um outro país, assim, é exponencial todos os problemas que você tem em um país só. Então, imagina 6 países, né? Então, acho que isso é um erro gigante. Eu acho que não tem na minha opinião, não tem nenhuma razão para a empresa brasileira no início da sua vida para sair do Brasil. O Brasil é muito grande, tem muito o que ganhar, e você entrar no México ou na Colômbia, esses países que são muito menores, e prejudicar a sua chance de ter um market share dominante no Brasil, eu acho que é sempre um erro, e por essa questão de falta de foco. A segunda coisa que a gente foi para outros setores, que você pode até falar agora, olhando assim, de agora para trás, talvez a pessoa fale, bom, mas talvez para salvar a empresa, ou salvar o mercado, talvez você deveria ter feito outra coisa, né? Mas assim, em um ano depois, a gente lançou um negócio de delivery. Então, assim, a gente tinha um negócio de delivery, a gente tinha um negócio de reserva de restaurantes, e a gente tinha um negócio de conteúdo local, que era uma forma que a gente via que esse negócio de compra coletiva não era o nosso objetivo final, mas ele era uma ponte para um serviço integrado de serviços locais. Então, a gente já, assim, um ano de vida, já começou a construir esses negócios todos. A gente tinha um dos maiores sites e serviços de delivery do Brasil naquela época. Então, assim, a gente até esquece um pouco disso, que você consegue ver como, eles estavam se diversificando, mas naquela época ninguém sabia que compra coletiva diversificando para um negócio que então, também... assim, era muito assim, dada a informação que eu tinha na época, que era assim, compra coletiva está super saudável e deve ser um mercado gigante, fazer tudo aquilo foi uma distração total, assim, distração de talento, de capital, de foco dos executivos da liderança, de posicionamento da marca. Então, acho que essas coisas todas atrapalharam bastante. Eu acho que, assim, eu não acho que se a gente não tivesse feito, assim, a expansão internacional e expansão para outros setores, a gente ia ter tido assim, não ia ter sido diferença entre ser um unicórnio e não ser, né? Mas eu acho que ia ter sido menos sofrido o nosso momento ali de quase implosão, né? Do que você se arrepende no peixe urbano? Assim, eu me arrependo de fazer muita coisa, então assim, eu me arrependo de fazer isso tudo. Eu acho que assim, a gente tivesse focado só em compras coletivas e só, vamos dizer, nos 15 maiores mercados do Brasil. A gente estava em 60 cidades do Brasil, né? A gente estava em Palmas. Então, assim, tipo, tem uns mercados muito pequenos, né? Quando você pensa que, eu vou tirar meia hora da minha atenção como CEO da empresa para pensar o que está acontecendo em Palmas, tirar essa atenção do que está acontecendo em São Paulo, né? Assim, essa questão de foco e atenção de fato, um recurso muito escasso. Então, assim, eu teria focado assim, nos 15 maiores cidades no Brasil e ia tentar dominar aqueles mercados. Eu não sei se ia ter dado certo, acho que não. Mas ainda assim, teria sido uma decisão melhor, dadas as informações que a gente tinha naquela época. Vocês comentou uma coisa interessante, que é essa coisa de winner takes all, né? Que depois virou aí principalmente estimulado pela SoftBank, com o bolso profundo deles, virou o grande motivador das startups, né? Levantar muito dinheiro, consolidar ou virar ou gastar sem muita preocupação. E agora, até depois do fiasco do WeWork, os problemas do IPO da Uber, e agora com a pandemia, parece que a coisa tá mudando um pouco de figura. Vocês acham que sim, não, ou se está mudando, isso é perene? Vai ficar assim, ou daqui a 2, 3 anos, quando a gente esquecer a pandemia, vai voltar tudo como era antes? Eu acho que teve um artigo interessante. Eu gosto muito do livro do Reid Hoffman, que chama Blitzscaling, que é o cara que fez o LinkedIn e uma série de outras coisas. E até alguém falou, né, também quando o WeWork entrou, exatamente esse. Quando o WeWork entrou em dificuldade, alguém escreveu lá no LinkedIn e falou assim, aí esse negócio de Blitzscaling não funciona, olha o que aconteceu com o WeWork. E aí o Reid entrou lá e escreveu um post grande explicando por que aquilo não se enquadrava nesse tipo de indústria. Então, tem algumas características de um mercado que vale você investir muito para conquistar essa posição. Um mercado onde tem a network effects, que é muito conhecido, o marketplace é assim, né? Se você tem um cara que descola muito, é difícil, fica muito caro para o segundo ou terceiro te alcançar. Então, tem mercados que têm essa dinâmica, que quem está na frente acaba concentrando mais e mais. Então, para esse tipo de mercado, quando tem essa natureza de modelo de negócio, em geral, justifica um investimento na frente maior.
Tá. Tem vários outros mercados que não, e o mercado de real estate, por exemplo, não é um desses. Mesmo o WeWork entregando uma experiência ótima, prédios bacanas, boa gestão, etc., você pode ir na Faria Lima e você vai encontrar um monte de outros prédios que você possa alugar. Então, você não conseguiu construir uma posição para você ter lucros posteriores desproporcionais que justifiquem o investimento. Então, eu acho que tem que tomar esse cuidado e talvez no ano passado, até independente de pandemia, o mundo está com muita liquidez, né? Tem muito dinheiro para entrar em startup. E eu acho que tem períodos onde tem mais tolerância para esse negócio de crescer a qualquer custo. Eu estou pagando por crescimento. Se você continuar dobrando de tamanho, eu continuo botando grana. Beleza. E isso eu acho que agora a gente está vivendo uma fase um pouquinho mais pé no chão, de pera lá, deixa eu olhar como é que você está crescendo, deixa eu olhar o teu plano, quando é que isso para em pé. Então, eu não acho que isso veio para ficar para sempre. Eu acho que aí uma hora começa, o pessoal está um pouco mais racional, aí os deals começam a inflacionar um pouco, aí começa a perder um pouquinho a mão. Aí tem uma correção natural, como teve na bolha da internet, como já teve em outras vezes, né? Então, eu acho que a questão é muito mais a qualidade do teu crescimento aliada à quantidade. Você tem que crescer muito. Startup que não cresce, não funciona. Então, você pode até ter dinheiro, pode até ter 5 milhões de dólares na conta bancária, putz, mas não deu certo. O que eu me propus a fazer não está funcionando. Mas se você também estiver crescendo de uma forma que é totalmente irracional e cara, uma hora esse dinheiro seca. Então, eu acho que a verdade está aí no meio termo, é tentar equilibrar. Tem que ter um foco em crescimento rápido, senão você não ocupa o espaço e alguém vai passar na tua frente. Mas também tem que estar pensando, pô, e como é que isso é saudável, né? O custo da aquisição do cliente, vou ficar dando cupom infinito. Eu acho que a indústria de ride-hailing, por exemplo, até hoje ainda opera abaixo do que precisaria para se pagar. Isso não é sustentável. Alguma hora vai ter que ajustar, vai ter que subir o preço, aí cai o volume. Então, assim, não é uma coisa fácil de fazer, mas eu acho que tem que estar sempre tentando equilibrar essas duas pontas aí, o crescimento e o quão saudável é o teu modelo. Júlio. Não tem nada a acrescentar, não. Concordo com tudo que ele falou. E só uma coisa para acrescentar, eu odeio o termo cash burn, eu sei que ele é muito comum e muito usado no nosso mercado, mas é muito diferente você investir e construir valor e você queimar a caixa. E eu acho que muitos desses erros vêm de achar que é tudo a mesma coisa. E você está torrando dinheiro e está crescendo o top line, então tá bom. É muito fácil você crescer rápido receita se você jogar dinheiro fora. Certo? Você começar a dar um monte de coisa de graça para as pessoas, um monte de gente vai entrar na tua plataforma. Então, eu acho que essa é uma linha fina de distinção entre o que é construção de valor e o que é queimar dinheiro. E eu gosto de fazer essa distinção porque você tem que investir, faz parte. Muita gente pergunta assim, mas e o break-even? Você não quer break-even? Assim, legal, a gente quer break-even, mas eu quero break-even num patamar alto. E eu sei que eu preciso investir para chegar lá. Então, a gente na 99, como você falou no capítulo lá de abertura do livro, eu falo quando a gente estava quase quebrando em 2016, a gente pisou no freio, tirou todos os investimentos de marketing e tal, e conseguimos equilibrar as contas e chegar no break-even. Então, a gente não quebrou porque a gente tinha uma condição de chegar nesse plano que pagava as próprias contas. Mas isso não era um lugar bom para estar, porque aí, e eu falava isso para todo mundo que perguntava, a gente pode ter o break-even sem crescimento, ou a gente pode continuar crescendo um monte e buscar o break-even daqui a 2, 3, 4 anos. Então, acho que esse é um balanço que o empreendedor precisa fazer. Até uma coisa que você colocou, Paulo, que ia colocar ia trazer no começo, mas acabou fluindo, é a questão da falha. Definir falha. O que é uma startup falhar? É ela fechar? É ela não cumprir o propósito de transformar o mundo? Como é que a gente pode classificar a falha? Eu acho que a falha... Eu acho... deixa o Júlio falar primeiro. Eu acho que é muito mais essa linha de você não atingir o seu objetivo, né? Acho que se a empresa abriu, ou fechou, ou não, ou foi comprada, ou vendida, eu acho que meio que tanto faz. Assim, no nosso caso, no Peixe Urbano, a gente tinha um objetivo muito claro, que é que a gente queria ser a maior empresa da América Latina, porque o Mercado Livre é hoje. Então, assim, se a gente vendesse por, sei lá, $1 bilhão ou $1, é tudo abaixo disso, né? Assim, como é que a gente torna uma empresa independente, grande, existente, que vai ser líder da região? Eu não diria que esse é necessariamente um fracasso, mas, assim, você não atingir aquilo quer dizer que você ainda tem que trabalhar mais e tem mais chão para percorrer.
assim, a gente até teve, assim, quando a gente teve algumas opções de vender a empresa por, assim, em estágios antes disso, a gente falou, não, a gente não quer vender a empresa porque o nosso objetivo não é ficar rico, a gente não comprou a empresa, não montou a empresa para ficar rico, a gente montou a empresa para ser isso. Então, assim, você tem que deixar muito claro o objetivo para os fundadores, para os investidores e para os colaboradores, o que você quer ser. Eu acho que como qualquer meta na vida, até você atingir aquela meta, você está correndo atrás. Acho que o fracasso é quando você não tem mais a chance de correr atrás, né? Assim, acabou a competição, acabou o tempo, você nunca mais vai conseguir chegar naquilo. Uhum. Então, você considera o Peixe Urbano um fracasso? Porque você acabou não conseguindo chegar nesse ponto. Assim, para mim, totalmente, né? Assim, é claro que eu nunca consegui chegar nesse ponto. Assim, o Peixe Urbano até hoje até existe, então você poderia até argumentar que um dia ele pode chegar lá. Eu diria que assim, o meu Peixe Urbano, vamos dizer, a empresa que eu comecei e eu liderava, a gente não conseguiu chegar naquilo, a gente teve que vender a empresa antes de chegar naquilo. Então, assim, meta não atingida. Eu tenho uma visão parecida com a do Júlio, assim, acho que, no fundo, a expectativa que você cria, se você fica longe dela, você falhou. E você pode criar uma empresa que não quebra, que fica andando de lado e tal, e aquilo não atrai mais as pessoas, aquilo você vai sangrando aos poucos, sabe? E aí você fica com essa sensação de, pô, tô jogando meu tempo fora, você como fundador ou as pessoas. Então, eu acho que a diferença entre o que você tinha de expectativa e o que você consegue construir é que define um pouco isso. Até teve uma discussão interessante, né? Você mencionou do IPO da Uber. A Uber estava querendo fazer um IPO avaliado ali a 120 bilhões de dólares, acabou saindo perto dos 70, depois caiu para uns 40 e hoje ficou nesse meio termo, né? E aí um monte de gente veio me perguntar, porque aí o noticiário foi todo, fracasso, a Uber é um fracasso, etc. E daí um monte de gente falou, pô, mas o cara fez uma empresa que em 10 anos está valendo 40 bilhões de dólares, me explica como é que isso é um fracasso. Porque e que faz um IPO com um parágrafo ali falando, não ganho dinheiro e provavelmente nunca vou ganhar. Isso que me assustou, assim, e as pessoas, e o IPO foi comprado e saiu muito bem. Mas não saiu tão bem, né? Porque eles, como tinha expectativa de ser maior, teve gente que entrou logo antes, comprou ação e desvalorizou. Então, acho que esse é o problema da expectativa. Você vai colocando gente no barco, vai colocando investidores a determinados níveis de valuation, e se você não consegue entregar aquele valor para quem participou, no fundo vira um fracasso. Mesmo que virou um negócio de 40 bilhões de dólares, se ele estava mirando em 100 bi, 200 bi, um monte de gente que entrou no final investindo lá não está feliz com o investimento. Então, não funcionou nesse sentido. Desapontou, né? Tem umas 3 perguntas aqui, deixa eu já colocar. A Jéssica está perguntando, existe um pitch certo e adequado? Ela não dá mais detalhes, mas para uma startup, imagino, para apresentar para um fundo como o Atlântico ou o Canary, Júlio, tem um pitch certo? Você tem o modelinho ou cada empresa tem que fazer diferente? Eu acho que você tem que contar um pouco da história do que você está fazendo, por que você está fazendo e por que aquilo importa para o mundo, né? Assim, acho que assim, para a gente como investidor de venture capital, acho que é importante o empreendedor assim, entender um pouco da nossa visão, que assim, o objetivo do fundo é de investir em empresas que vão gerar 20 vezes retorno ou mais, né? Então, não é que o seu negócio não é bom ou o negócio dessa outra pessoa é bom, né? Assim, simplesmente você tem que ter um negócio que gera essa escala. Então, acho que muitas vezes o que o investidor está buscando é entender que você consegue ser um player muito relevante no mercado muito grande, né? Então, eu acho que talvez uma parte assim, crítica do pitch é de mostrar o quão grande essa empresa pode ser. Porque, de certa forma, o que está passando na cabeça do investidor é como é que esse negócio vai se tornar o próximo unicórnio brasileiro, fundo, né? E com isso vai conseguir gerar esse tipo de retorno, né? Paulo, alguma... Não, eu acho que, assim, primeiro tem que tomar cuidado quando você entra numa trilha de venture capital, para os fundos funcionarem, o seu negócio precisa crescer 100 vezes. Então, não necessariamente só é um bom negócio o que consegue fazer isso. Então, tem outras trilhas também. Tem um monte de negócio familiar que funciona, sustenta a família, etc., passa de geração para geração. Isso não quer dizer que está ruim. De novo, volta naquela questão da expectativa que você tem em relação ao negócio que você está tocando. Mas eu acho que para o empreendedor, e aí eu gosto muito quando a Endeavor definiu essa questão como empreendedorismo de alto impacto,
eu acho que é muito mais produtivo você pensar como é que você faz o melhor que você conseguir para aquele negócio crescer o máximo que ele pode ter de tamanho. E aí, o pitch, eu volto na dica anterior, eu acho que o pitch tem que ser o retrato do que você realmente acredita e quer fazer, não tem que ser a história que o investidor gostaria de ouvir. Eu acho que esse é um erro crasso. Assim. Então, o que eu faria para empreender, se fosse empreender de novo, procura um mercado que seja muito grande, procura uma coisa que você tenha paixão por fazer, porque você vai fazer aquilo 24 horas por dia, e procura algo onde você consiga trazer algo diferente. Hoje em dia o mundo é muito competitivo, então você vai entrar para fazer a mesma coisa que todo mundo, melhor você não fazer, entendeu? Porque não vai dar certo. Então, eu acho que o pitch ideal é aquele que conta bem um bom plano. Não é uma coisa que maquia um plano horrível de uma forma que o fundo vai querer pagar para entrar. Paulo, mas até a brincadeira, foi pouco depois que da Didi, eu encontrei com você, você falou que sua esposa não te deixaria empreender nunca mais. Você pretende empreender de novo, não? Agora eu estou, na verdade, eu não estou liderando nenhuma operação, mas eu me considero ainda multi-empreendedor, porque eu fiz vários investimentos em startup e eu estou bem perto da turma. Então... Não diretamente no dia a dia, mas você está... Eu ainda me encaro como empreendedor e não como investidor, mas eu estou feliz com o meu papel atual. Assim. Acho que já vivi vários ciclos empreendedores, como você falou, levei 20 anos para achar o meu unicórnio, foi minha 6ª startup, e vida de empreendedor é bastante desgastante, né? Isso também é importante. Você tem que ter muita resiliência, porque é duro, é muita pancada, horas longas. Eu gosto de, quando o pessoal pergunta, fala assim, pô, como é que você divide vida pessoal e vida profissional? Eu falo, eu não entendi a pergunta. Não existe isso. Você que é o fundador, o CEO da empresa, você dorme, acorda pensando naquilo, você não pode desligar nas férias, você não pode desligar nunca. Até não você tem o 9 to 5, né? Então, eu acho que tem que ter tudo isso em mente, assim. E eu fiz bastante disso. Então, hoje eu tô bem contente com esse papel, assim. O Felipe tinha colocado uma aqui, quais empresas não devem levantar capital na rota tradicional de VC. Acho que o Paulo, de Venture Capital, acho que o Paulo colocou já um pouco disso, né? O Paulo Dominoni está perguntando aqui, CAC baixo, LTV alto, custo de aquisição e lifetime value, né, que é o tempo que a pessoa fica ali na empresa. Então, CAC baixo, LTV alto. Pode ser um bom indicador? Pode, mas não é o único. Tipo, não é ruim, mas não é tipo assim, como é que os gringos falam, necessary but not sufficient. Tá. É bem melhor do que o contrário. Agora, mas assim, é um bom não indicador, nada. Mas não é assim e por exemplo, voltando àquela questão minha assim, de falar um indicador único que define seu sucesso ou não, esse com certeza não é. Assim, o seu canal de crescimento e canal de distribuição não é o seu objetivo, né? O seu objetivo é o que aquilo ali leva, né? Acho que até voltando a um ponto anterior do Paulo, assim, por exemplo, a retenção e aumento de frequência de um cliente existente é muito mais importante do que quanto você pagou para adquirir aquele cliente. E também é importante considerar que muitas vezes no comecinho da operação o CAC é muito perto de zero, então ele não é uma boa referência para frente. Na hora que você precisa botar muito mais gente para dentro e aumentar os canais de aquisição, o CAC, as pessoas tendem a imaginar que ele diminui com o tempo, e muitas vezes é o contrário, ele aumenta com o tempo. Na hora que você vai sair do mercado de 10 amigos, é zero. Esses 10 contam para 10, é zero. Aí na hora que você precisa botar 10 mil pessoas para dentro, você começa a pagar. Na hora que você tem que botar 10 milhões de pessoas para dentro, é mais caro do que botar aquelas 10 mil. Então, você tem que ir cada vez pescando mais longe e o custo fica mais alto. Então, tem que tomar esse cuidado. O LTV também é frágil porque vai entrando mais competição, começa a ter churn, aí você não tem a fidelização, a pessoa vai para uma outra, aí o LTV baixa. Então, são bons indicadores para olhar, mas, como disse o Júlio, certamente não são os únicos. Aliás, até uma questão de custo de aquisição. Tem falado com algumas startups e todas, invariavelmente, falam que cortaram o custo, obviamente, e cortaram o marketing, cortaram o custo de ads, de Google e tal. E algumas estão falando que estão conseguindo conquistar tanto cliente, até melhorando o ganho, a conquista de clientes, mesmo investindo menos. Vocês acham que pode começar uma era de menos investimento em aquisição,
uma aquisição mais otimizada, de melhora nesse processo, ou, de novo, semana que vem sai uma vacina, todo mundo volta à vida normal? Acho que é difícil responder, assim, porque cada empresa é diferente, né? E acho que talvez a única coisa geral que você consegue falar sobre isso, acho que é o ponto que o Paulo levantou antes, que é aquele mundo de alguns anos atrás que você pode crescer a qualquer custo, ele meio que acabou, né? As pessoas estão começando a ver crescimento como tem que ser um crescimento saudável. Então, assim, o custo de aquisição por si só, ele não, assim, não indica nada, né? Assim, ele tem que ser, volta ao ponto anterior, sem comparar ele com alguma coisa, né? Ele pode ser alto, você pode gastar muito, mas o LTV pode ser muito maior. Então, não tem o menor problema o seu custo de aquisição ser alto e crescente. Tá. Mas eu acho que no mundo onde você vai ter menos desperdício de dinheiro para crescimento, pensando assim quase que em oferta e demanda, né? A demanda para crescimento, que acaba sendo demanda de comprar Facebook, Google, etc., vai cair. Com isso, os preços deveriam cair. Então, o CAC médio deveria cair porque mídia está ficando um pouco mais barato, mas eu não acho que você consegue interpretar esses números sozinhos, né? Você tem que entender qual que é o panorama da empresa e também do mercado. Eu concordo também. Eu acho que é muito cedo para dizer que qualquer coisa que está acontecendo hoje é uma tendência para frente em termos de custo de aquisição. Não dá para saber a dinâmica que a gente vai ter depois. Uhum. Legal. Tem mais uma questão aqui de momento certo para buscar investimento. Até voltando ao começo, você tem que esperar o caixa acabar ou antes do caixa acabar? Qual que é o momento para você levantar mais dinheiro? Eu gostei que o Paulo colocou mudo já. Assim, eu vi. Me nego a responder essa. Eu tenho assim, eu tive no Peixe Urbano um investidor que até agora ficou assim mais famoso no Twitter e tudo mais, um cara chamado Chamath Palihapitiya, que eu me lembro que ele me falou uma coisa muito no começo, assim, quando a gente estava captando uma das primeiras rodadas lá no Peixe Urbano, que ele falou assim, quando alguém te oferecer dinheiro, aceite. Era só isso, assim, e eu acho que assim, tanto acho que na 99 quanto no Peixe Urbano a gente teve momentos onde era muito fácil captar e depois momentos onde era muito difícil captar, né? Então, assim, você tem que pensar um pouco que, olha, os bons tempos, eles não são eternos. Então, você conseguindo reforçar a caixa, volta aquele meu ponto, né? Assim, a saída é binária, ou o negócio vai dar certo ou vai dar errado. Aumentar a probabilidade de dar certo, parte disso é de você ter mais gordura no caixa. Então, se você consegue captar mais, captar um pouco mais cedo, a chance de você sobreviver é maior. Então, assim, eu diria que, assim, com certeza não espere até o último momento, que você nunca sabe o que vai acontecer, né? Assim, imagina final de 2019. Não vamos captar agora, não. Vamos captar na metade do ano que vem. Chega Covid, acabou o mundo, né? Então, eu acho que a única coisa que a gente sabe é que a gente não sabe o futuro e que o futuro sempre terá surpresas. Se a surpresa é uma pandemia, uma recessão, um impeachment, o que for, uma implosão do mercado, isso tudo é possível e muitas vezes não previsível. Então, assim, eu sempre sugiro captar mais e mais cedo e ser mais cauteloso nessa questão de captação. Eu concordo, diferentemente do Peixe Urbano, lá eles tiveram momentos que estava fácil e momentos que estavam difícil, né? Na 99 a gente teve momentos que estava fácil e muitos anos que estava difícil. Assim, deve ter sido uns 2 ou 3 dias que estava fácil de captar. A gente pegou uma toada difícil, a gente estava sempre com menos dinheiro do que os concorrentes. A gente estava competindo contra a Uber, que era a startup que tinha mais dinheiro na história da humanidade. Então, quando a gente levantou a rodada maior nossa, que foi de 200 milhões de dólares, o Uber já tinha uns 15 bilhões de dólares levantados. Então, eu acho que foi nesse sentido proporcional demais, né? Como é que você vive um negócio desse, Paulo? Como é que você dorme? Então, dormir é uma coisa que não acontecia muito. Por isso que eu falei para minha mulher para não me deixar empreender de novo. Mas, na verdade, assim, engraçado que quando a gente levantou essa rodada, naquela época foi a maior rodada da história de VC do Brasil. Sim. Hoje, talvez não entre nas top 10, o que eu acho excelente, o fato de ter mais capital para empreendedores e tal. A sensação que eu tinha, no dia que a gente fechou a rodada, putz, ainda não é suficiente, porque a Uber ainda está muito na frente, está com muito mais dinheiro, e a gente ainda vai precisar captar mais. Então, eu acho que você tem que estar sempre olhando isso em perspectiva. A gente só não quebrou porque a gente tinha esticado
o nosso caixa de segurança ali. A cada rodada, eu procurava pegar um pedaço da rodada e botar meio que embaixo do colchão. Interessante e falar assim, o dia que estiver chegando aqui, já fica na minha zona de desconforto. E por mais que às vezes um ou outro investidor falasse assim, não, continua acelerando que a rodada vai vir, teve vezes que eu puxei o freio de mão. E eu falei assim, putz, mas agora já chegou no meu nível de desconforto. Eu falei, com esse caixa aqui eu ainda consigo virar a situação, mas se não tiver esse caixa, eu não consigo mais. Então, eu acho que o empreendedor é que tem que ser o fiel da balança aí de quanto que precisa ter para você ficar um pouco mais seguro, pensando que o tempo pode mudar, pensando que aquela rodada que está encaminhada pode cair por terra, pensando, você falou no começo aqui do mercado da Yellow, por exemplo, o negócio de patinete levantou bilhões de dólares, então durante 1 ou 2 anos, no mundo inteiro, todo mundo queria investir nisso. Olhou para isso. Né? E de repente, num prazo aí de 3 meses, aquilo saiu de moda, saiu do radar dos investidores. Então, todo mundo que estava contando com a próxima rodada não teve. Então, eu acho que você, como empreendedor, tem que ter esse cuidado e esse pé no chão para ter sempre um caixa mínimo que te dê alguma possibilidade de mudar o jogo caso o teu plano de funding não dê certo. Legal. Bom, gente, só para a gente o papo tá ótimo aqui, mas só para a gente não esticar muito do tempo aqui, ser rigoroso no tempo, queria só uns últimos comentários de vocês aí com relação ao atual momento e expectativas, né? Até para o lançamento do Startups, para decidir empreender, virar o fundador, eu dei uma segurada quando veio a pandemia e depois quando a coisa desanuviou um pouco e eu vi que o mercado de Venture Capital não ia acabar, né? Não ia parar, falei, beleza, dá para ir. E de fato foi o que aconteceu, né? Não parou, o dinheiro continua fluindo, o interesse ainda continua existindo. E como vocês veem? Você acha que aqueles momentos de recorde em cima de recorde, crescendo, vai continuar sempre? Como é que vocês estão enxergando o momento agora para os próximos anos? Eu tô muito otimista. Eu acho que assim, nunca teve um momento melhor para empreender. Assim, eu acho que essa questão assim, de tecnologia, inovação, digitalização da economia, eu acho que a gente nem começou a ver o começo assim, do impacto que isso vai ter na nossa economia. Então, assim, eu não tenho a menor dúvida que nos próximos 10 anos ou mais, a gente vai ver o que a gente viu aí nos últimos 10 anos, vezes 5, vezes 6. Então, assim, acho que vai ter muito mais empreendedor, acho que a qualidade das empresas e das equipes vai ser melhor, acho que a ambição dessas empresas vai ser cada vez maior e o impacto que elas vão ter na economia e na sociedade vai ser cada vez maior. Então, assim, acho que o que a gente começou a ver um pouquinho em fintech, no mercado financeiro, a gente vai ver em todos os setores, de que daqui a 10 anos você vai olhar para os líderes desses setores grandes no Brasil e dentro assim, os top 3, você vai ter uma empresa ali que começou assim nessa época, 5 anos atrás ou daqui a 5 anos, e que começou já com esse DNA de inovação e de tecnologia. Então, assim, eu sou um pouco suspeito, mas eu sou muito otimista quanto ao potencial desse mercado. E acho que assim, se hoje está um pouco inflado, um pouco menos inflado, acho que você sempre vai ter alguma oscilação mínima em períodos curtos, mas se você dá o zoom para fora e você olha o macro, acho que vai estar muito claro que aquela curva vai estar crescente para a direita. Paulo, você compartilha? Eu concordo totalmente. Acho que é o melhor momento da história para empreender no Brasil, principalmente quem é ligado à tecnologia. A gente nunca teve tanto acesso a capital, tanta gente qualificada. Da 99, só saíram quase 30 empresas, startups fundadas por pessoas que passaram o ciclo da 99. Então, você começa a ter uma turma, pessoal que trabalha no peixe urbano, gente que deu escala rápido para um negócio, entendeu a dificuldade de você sair de 0 para 1.000 pessoas em um ano. Não tinha isso no Brasil, agora passa a ter. Então, a gente começa a ter um pool de talentos maior, de gente com esse tipo de competências. Acho que o Júlio está super bem posicionado num fundo de growth, isso era uma coisa que era quase que impensável no Brasil 5 anos atrás, não preciso nem falar 15 ou 20, e hoje tem bastante oportunidade, né? Só o mês passado entraram aí, agosto, 10 bilhões de reais, se não me engano, para startups aqui no Brasil, a maior parte para fintech, e as empresas grandes, pela primeira vez, as empresas startups pequenas, na verdade, pela primeira vez na história, estão podendo desafiar os caras grandes. Então, as regras do jogo mudaram e elas favorecem quem quer inovar, quem quer trazer uma solução diferente. A pandemia, nesse sentido, só acelerou esse movimento.
de digitalização, de buscar formas diferentes de resolver problemas antigos. Então, eu tenho bastante otimismo também e muita convicção de que está num momento muito bom para empreender. Se tiver um bom time, um bom plano, vai atrás. Legal, beleza. Bom, obrigado, muito obrigado a vocês, foi ótima a conversa, obrigado também quem teve aí, quem prestou atenção até agora, quem ficou até agora com a gente, fazendo o jabá